Sabe aquele momento em que tudo está em silêncio? Quando as luzes se apagam, o corpo cansa e a mente ainda tenta resistir? Era sempre ali que eu sentia o peso do dia, das dúvidas, da espera. Eu deitava desejando paz, mas carregando ansiedade. Dormia esperando respostas, mas vibrando frustração. E acordava com a sensação de que nada mudava. Por muito tempo, eu achei que dormir era apenas desligar o corpo. Mas na verdade era nesse exato instante, antes do sono, que eu estava mais perto de criar algo novo. O campo quântico não escuta a lógica. Ele escuta o que eu vibro nos meus minutos mais íntimos. E a última emoção do dia é a primeira semente do que começa a nascer durante a noite. Não importa o quanto você tentou durante o dia, se a vibração final for desalinhada, o universo responde com confusão. Mas quando por um minuto apenas você sente como se já tivesse, o impossível começa a se reorganizar. Aliás, quero te fazer um pedido agora. Se isso que você está ouvindo faz sentido para você, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo este vídeo. Escreve sua cidade e país. Vamos formar uma corrente de vibração coletiva enquanto dormimos juntos. Essa é a força invisível que nos conecta, mesmo à distância. Hoje você vai experimentar isso. Vai sentir o que acontece quando, antes de adormecer, você vibra como se já estivesse vivendo o que deseja. E quando esse sentimento é real, o universo não tem escolha. Ele começa a responder. Mas para isso, você precisa ouvir com o coração, com o corpo, com a alma. Porque às vezes é em um único minuto que tudo muda. No começo, eu não imaginava que um minuto pudesse ter tanto poder. Estava acostumado a ver transformação como algo grande, complexo, demorado. Mas naquela noite, quando tudo parecia perdido, eu me sentei na beira da cama, fechei os olhos e só fiquei ali, em silêncio. Nada de técnicas, nada de esforço. Apenas um minuto de pausa, de respiração consciente, de presença. E algo ali dentro de mim simplesmente virou. Foi como se eu tivesse saído de mim e me observado com mais clareza. Um minuto, só isso. E mesmo assim, naquele instante, eu percebi que não precisava fazer mais. Só precisava sentir. O ruído mental diminuiu. A tensão no peito aliviou. O tempo desacelerou. Eu respirei fundo. E pela primeira vez em dias, senti que não precisava mais correr atrás de nada. Aquilo que eu tanto buscava, talvez já estivesse se aproximando. Era como se o universo estivesse esperando exatamente aquele instante de entrega. Um espaço minúsculo entre um pensamento e outro. Um intervalo onde, finalmente, eu não estava tentando controlar. Foi nesse silêncio que percebi que havia algo muito maior me ouvindo. Algo que só se manifesta quando eu paro de gritar por dentro e começo a escutar com o coração. E o mais curioso é que esse minuto não doeu. Foi leve, foi calmo, foi real. Eu não pensei em problemas, não pensei em soluções. Só respirei, senti meu corpo, senti o quarto, senti a mim mesmo. E nesse contato com o agora, percebi o quanto minha mente estava sempre lá fora, sempre no amanhã, sempre no e se. Mas ali, naquele único minuto de presença, o impossível começou a se reorganizar. Porque tudo que antes parecia travado, começou a se mover dentro de mim. Não foi um milagre cinematográfico, mas algo sim se moveu. Eu senti um alívio, uma energia diferente, como se aquela pausa tivesse reconfigurado minha vibração. E quando minha vibração muda, tudo muda. Porque o campo não responde ao que eu quero com a mente. Ele responde ao que eu vibro com o corpo, com a alma, com a entrega. E naquele instante, eu vibre paz. A gente subestima o poder do pouco, do mínimo, do agora. Mas eu experimentei. E nesse pequeno espaço de silêncio, eu encontrei algo que livro nenhum me ensinou. O meu próprio campo responde quando eu paro de resistir, quando eu deixo a energia fluir. E a noite é o melhor momento para isso, porque o mundo desacelera, as distrações somem, e o que sobra é só você e a sua vibração. Foi nesse minuto que eu decidi, toda noite, antes de dormir, eu vou criar esse espaço, mesmo que eu esteja cansado, mesmo que a mente esteja inquieta, mesmo que o dia tenha sido duro.
Porque esse minuto não é perda de tempo, é ativação, é reconexão, é semente plantada no escuro, que floresce quando menos se espera. E cada vez que repito isso, o campo responde com mais clareza. Eu sei que nem sempre é fácil. Tem dias em que minha mente grita, meu peito aperta, minha fé vacila. Mas ainda assim, eu paro, respiro, fecho os olhos e crio esse minuto sagrado. Porque mesmo no meio da bagunça, o universo continua ouvindo. E se eu dou esse espaço, ele entra. Se eu solto, ele age. Se eu permito, o impossível começa a tomar forma. Hoje, esse minuto virou meu ponto de virada. O início de tudo. A chave silenciosa que destrava o que estava estagnado. E tudo começou assim. 1 minuto. Antes de dormir, sem esperar nada. E mesmo assim, recebendo tudo. Eu me dei conta de que estava passando a vida esperando. Esperando sinais, confirmações, coincidências que provassem que algo maior estava me ouvindo. Eu achava que o universo precisava me mostrar que estava trabalhando. E enquanto esperava esses sinais, eu me afastava de mim. Ficava tenso, impaciente, desconectado. Era como se tudo só pudesse começar depois que algo fora de mim acontecesse. Mas o que eu não percebia é que esse atraso vinha da minha própria frequência. Eu esperava ver para crer. Esperava que o mundo dissesse sim antes de confiar. Mas essa lógica me deixava travado. Me mantinha refém das circunstâncias. Até que um dia, algo em mim cansou. Cansou de esperar. Cansou de depender. E naquele cansaço, uma nova decisão nasceu. Eu respirei fundo, fechei os olhos e decidi começar de dentro. Começar sem provas. Começar sem garantias. Começar sentindo, como se tudo já estivesse aqui. Foi nesse movimento interno que algo começou a mudar. Porque pela primeira vez, eu não precisei de permissão externa para me alinhar. Eu mesmo me autorizei. Eu mesmo me conduzi. E percebi que a vibração que eu coloco dentro de mim tem mais poder do que qualquer sinal que eu esperava ver lá fora. O universo não responde ao que eu observo. Ele responde ao que eu vibro. E quanto mais eu cultivava essa vibração com presença, mais tudo começava a refletir isso ao meu redor. No começo era estranho. Parecia que eu estava inventando coisas, fingindo uma confiança que eu ainda não sentia. Mas com o tempo, fui entendendo. Não era fingimento. Era construção. Era escolha. Eu escolhia vibrar como quem já recebeu, mesmo que nada tivesse mudado fora de mim. E essa escolha mudava tudo. Porque o campo não reage ao que está visível. Ele reage ao invisível, ao que pulsa no silêncio, ao que vive antes de acontecer. Comecei a prestar atenção no que sentia logo ao acordar, no que sentia antes de dormir, nos pensamentos automáticos que ocupavam meu corpo. E fui mudando isso, com cuidado, com intenção, com gentileza. Colocava a mão no peito, repetia em silêncio: eu já estou pronto. E essa frase, dita sem barulho, ia moldando meu campo. Eu estava, enfim, criando vibração, não esperando manifestação. Com o tempo, percebi que os sinais que eu tanto buscava começaram a surgir. Mas não porque eu os implorava. Eles vinham naturalmente. Porque eu não os esperava mais. Eles vinham como confirmação de uma vibração já emitida, não como condição para começar. E esse entendimento virou um divisor de águas. Porque eu deixei de ser espectador e me tornei criador. Hoje, quando sinto ansiedade, eu não olho para fora, eu olho para dentro. Me pergunto: o que estou vibrando agora? Onde está meu foco? O que estou criando nesse momento? E essa pergunta me traz de volta, me recentra, me devolve o poder que antes eu entregava às circunstâncias. O campo quântico responde à coerência, e quando eu vibro o que escolho, mesmo sem provas, eu crio a prova. A cada noite, antes de dormir, reforço essa decisão. De não esperar, de não duvidar, de criar meu campo com intenção, de alinhar pensamento, emoção e corpo em uma mesma direção. Porque é essa vibração que antecede o milagre. É esse estado interno que começa a desenhar o impossível. E quando percebo isso, a necessidade de controle vai embora. O medo silencia. A criação começa. E assim sigo, um dia de cada vez, criando vibração, não esperando sinais.
Porque hoje eu entendo, quando eu vibro de verdade, o sinal sou eu. Eu sempre achei que precisava fazer muito para mudar minha realidade, que era necessário esforço, luta, disciplina extrema. E quanto mais tentava, mais me frustrava. A vida parecia um labirinto sem saída, e por mais que eu insistisse, tudo permanecia igual. Até que, num momento de exaustão, em vez de tentar mais uma vez, eu apenas soltei. Não foi planejado. Foi como um suspiro da alma que dizia: eu não aguento mais. E naquele instante, algo se abriu dentro de mim. Não havia luz, não havia resposta, mas havia espaço. Um vazio novo, silencioso, mas cheio de potencial. Era como se todo o meu esforço tivesse finalmente cedido lugar para uma inteligência maior agir. Eu não sentia mais aquela tensão no peito. Eu não estava mais brigando com a realidade. Pela primeira vez eu estava apenas aceitando. E não como derrota, mas como entrega. Como um ato de fé sem explicação. Como quem decide parar de nadar contra a correnteza. Foi nesse instante que o impossível começou a se reorganizar. Sem aviso, sem barulho, sem controle. Eu só conseguia sentir. Algo dentro de mim começava a se aquietar. E esse silêncio era criativo, era fértil. Eu percebia que a vida não precisava da minha força. Ela precisava do meu espaço interno, da minha vibração limpa, do meu campo aberto. E aquilo que parecia distante, improvável, inacessível, começou a parecer possível, real, próximo. Eu não sabia o que estava fazendo. Não tinha técnica. Só tinha presença. Eu estava ali, deitado, respirando devagar, com o corpo entregue e o coração em paz. E essa combinação, corpo relaxado, mente aberta e emoção verdadeira, criou um campo tão coerente que tudo ao meu redor começou a responder de forma diferente. No dia seguinte, meu olhar era outro. As pessoas pareciam mais receptivas. As ideias vinham com mais fluidez. A vida não havia mudado, mas eu tinha mudado. Entendi que o impossível não resiste à entrega. Ele se dissolve quando deixo de tentar controlar tudo. Quando aceito que não sei, que não entendo, que não preciso entender. Só preciso permitir. É nesse espaço que a magia entra. Porque o universo não age quando eu estou tenso. Ele age quando estou disponível. Quando paro de exigir. Quando deixo a vida me surpreender. Desde então, toda noite, eu pratico essa entrega. Fecho os olhos, respiro fundo e me solto. Não para dormir apenas, mas para criar, para permitir que algo maior atue enquanto meu corpo descansa. Às vezes só digo uma frase: eu permito. E essa frase simples já muda tudo, porque ela vem carregada de verdade. E quando há verdade, há coerência. E quando há coerência, o campo responde. Não é sobre desistir, é sobre confiar. É sobre fazer a minha parte e depois deixar o resto se reorganizar sem ansiedade. Porque a entrega não é o fim da ação, é o começo da criação real. É nesse lugar de confiança profunda que o impossível se aproxima. Não como mágica, mas como resposta natural à vibração que emito. E quanto mais solto, mais tudo se encaixa. Hoje, quando algo me parece inalcançável, eu não luto. Eu me observo, me escuto, me acolho e me entrego. Não com fraqueza, mas com fé. Fé de quem sabe que há uma força muito maior agindo em silêncio. E que essa força só precisa de um campo receptivo, de um coração aberto, de um minuto de entrega total para começar a agir. Porque às vezes, o que parece impossível só está esperando que você solte. É estranho pensar que mesmo dormindo, algo em mim continua ativo. Eu não estou mais consciente. Meus olhos estão fechados. Meu corpo está entregue ao repouso. Mas minha vibração permanece acordada. E foi quando entendi isso que tudo começou a fazer mais sentido. O que eu sinto antes de dormir continua operando durante a noite. A emoção que deixo vibrar no meu peito antes de apagar a luz se espalha no meu campo e segue chamando o que se alinha com ela. Eu não preciso estar acordado para continuar criando, porque a criação acontece no nível da vibração e não apenas da atenção consciente. Por isso, antes de dormir, escolho o que quero deixar pulsando. Às vezes é gratidão, outras vezes é amor.
Às vezes, é uma intenção específica, mas o mais importante é o sentimento que carrego comigo para o sono, porque é ele que vai trabalhar por mim enquanto eu descanso. É ele que vai continuar emitindo sinais silenciosos ao universo. Já percebi que nas noites em que durmo com tensão, com medo, com raiva, acordo mais pesado, como se aquela vibração tivesse se acumulado no meu campo. Por outro lado, quando durmo com presença, com paz, com entrega, o despertar é diferente, mais leve, mais conectado. Isso me mostrou que o sono não é um fim, é um estado de transição. Um momento onde a energia se organiza sem a interferência do meu controle. Então passei a cuidar do meu campo como quem cuida de um jardim antes da noite cair. Fecho os olhos e coloco atenção naquilo que desejo ver crescer. Sinto como se já fosse real. Imagino, agradeço, vibro e deixo que essa frequência fique ali, vibrando sozinha, mesmo depois que minha mente desligar. Porque sei que o universo escuta a vibração com mais clareza do que escuta qualquer palavra. É como se eu estivesse deixando uma impressão energética no campo, um pedido sem voz, uma intenção sem esforço, uma mensagem vibracional que diz: isso é o que eu já sou. E o campo, sensível como é, responde. Ele não precisa que eu esteja acordado, ansioso, insistente. Ele só precisa de um sinal claro, estável e verdadeiro. E isso, eu posso deixar vibrando antes de dormir. Tem noites em que tudo o que faço é colocar a mão sobre o coração e sentir. Sem palavras, sem técnica, apenas presença. E essa presença cria uma frequência. E essa frequência continua ativa, mesmo quando eu já mergulhei no sono, mesmo quando os sonhos chegam, mesmo quando meu corpo parece desligado. Minha energia continua trabalhando por mim, atraindo, chamando, sintonizando. É por isso que a última emoção do dia se torna tão poderosa. Ela é como uma vela acesa no escuro, uma vibração que guia o campo quântico em minha direção. E quanto mais coerente eu sou com ela, mais forte esse chamado se torna. Não preciso controlar, não preciso repetir 1000 vezes. Só preciso sentir de verdade e deixar essa emoção viva o suficiente para atravessar a noite comigo. Hoje, quando deito, não estou apenas indo dormir. Estou cocriando, estou sintonizando, estou emitindo sinais invisíveis. E isso me dá um tipo de paz que eu nunca experimentei antes. A sensação de que o trabalho continua, que o universo não precisa de mim desperto para agir, só precisa da minha vibração. E isso eu posso deixar vibrando até mesmo em silêncio, porque mesmo quando meu corpo adormece, minha energia segue acordada, chamando exatamente aquilo que eu já permiti sentir. Durante muito tempo, minha mente buscava entender tudo, cada detalhe, cada passo, cada motivo. Eu achava que precisava compreender para poder confiar. Queria explicações, queria garantias, mas isso só me deixava preso, cansado, confuso, até que percebi que entender é tarefa da mente e cocriar é trabalho da alma. E foi nesse momento que escolhi soltar o porquê, o como, o quando, e simplesmente confiar na vibração que eu escolho sentir antes de dormir. No início, parecia irresponsável. Como confiar sem saber? Como soltar sem respostas? Mas eu sentia que a minha ansiedade por entender era justamente o que estava bloqueando o fluxo. Eu pensava demais e sentia de menos. Eu analisava tanto que esquecia de vibrar. E foi nesse desequilíbrio que minha vida ficou travada. Então comecei a fazer diferente. Em vez de querer dominar tudo, comecei a sentir uma única coisa: confiança. Confiança não é ausência de medo, é escolha de presença. E quando eu me deito, fecho os olhos e respiro com intenção. Percebo que posso escolher qual frequência deixo no ar. Posso vibrar medo, posso vibrar paz, posso vibrar gratidão, posso vibrar dúvida. E é essa vibração, não a lógica, que o universo escuta. Ele não precisa que eu entenda tudo. Ele só precisa que eu esteja em coerência com o que desejo viver. Passei a repetir uma única frase antes de dormir: eu confio. Só isso. 3 vezes. Com o coração. Sem querer convencer ninguém. Sem querer convencer nem a mim mesmo. Apenas sentindo essa decisão se instalando no meu corpo. E surpreendentemente isso bastava.
Meu corpo relaxava. A mente não precisava mais correr atrás de explicações. Eu descansava, e minha vibração seguia ativa, mesmo em silêncio. Com o tempo, entendi que essa confiança era mais poderosa do que qualquer argumento racional, porque o campo não se move com lógica, ele se move com energia. E a energia da confiança é como um bilhete invisível dizendo: pode vir, já está seguro aqui. E quando essa energia é real, quando ela é sentida de verdade, algo começa a se mover lá fora também. Sincronicidades, respostas, soluções inesperadas, tudo vindo sem esforço, sem controle. Eu não parei de pensar. Não virei um místico desligado da realidade. Apenas entendi que há um limite para o que a mente pode fazer. E que, depois desse limite, é a alma que assume. E para a alma trabalhar, ela precisa de espaço. E esse espaço só se abre quando eu confio, quando solto, quando não exijo provas antes de vibrar o que escolhi viver. Hoje, minha rotina noturna mudou completamente. Não durmo mais com ansiedade. Não levo para o travesseiro os problemas do dia. Levo apenas uma decisão vibracional. Levo confiança, porque sei que mesmo sem entender o caminho, a vibração certa me coloca no destino certo. E quando acordo, percebo que as respostas que tanto busquei vêm sozinhas, vêm leves, vêm alinhadas. E mesmo nos dias difíceis, essa escolha está lá. Eu volto para ela, me deito, fecho os olhos e digo em silêncio: eu confio, porque sei que o universo responde a isso com generosidade. E não é mágica, é frequência, é conexão. É coerência entre o que sinto e o que desejo receber. Isso não se explica, se vive. Então parei de querer entender tudo e comecei a confiar em tudo o que vibro. Antes de adormecer, eu nunca imaginei que o que eu sentia antes de dormir tivesse tanto impacto. Achava que era só um encerramento do dia, mais um momento qualquer. Mas fui observando e tudo mudou. Comecei a perceber que o jeito como eu adormecia influenciava o jeito como eu acordava. E mais do que isso, parecia que a vida respondia à minha última vibração da noite. Era como se o universo pegasse aquela emoção e começasse a moldar minha realidade a partir dela. Aquilo me tocou profundamente. Foi então que comecei a cuidar desse instante com mais atenção. Não com pressa, não com técnica, mas com presença, com consciência. Passei a me perguntar: qual semente estou plantando agora? Porque se o universo vai cultivá-la durante a noite, preciso escolher bem. Comecei a escolher emoções mais sutis, mais elevadas. Gratidão, paz, perdão, confiança. E não forçava. Apenas sentia, permitindo que essa emoção fosse a última impressão energética do meu dia. Nos dias em que eu dormia irritado, ansioso ou triste, eu acordava como se algo ainda estivesse me apertando por dentro. Como se aquela emoção tivesse crescido no escuro. Mas nos dias em que eu adormecia em paz, tudo fluía diferente. Meu corpo acordava mais leve, minha mente mais clara. As coisas ao meu redor pareciam mais fáceis. E entendi. Eu estava regando a emoção da noite com o sono. E o universo usava aquilo como matéria-prima para manifestar o novo. Então criei meu ritual. Um momento só meu. Fecho os olhos, respiro fundo e sinto. Escolho uma única emoção para vibrar. Às vezes é só um obrigado dito em silêncio. Outras vezes é um está tudo bem agora. Não importa o conteúdo exato. Importa a vibração que deixo no ar. Porque sei que essa vibração vai continuar existindo depois que eu dormir. Vai entrar no campo. Vai tocar o invisível. Vai crescer. O sono virou para mim um portal de criação. Um tempo onde a mente sai de cena e a energia comanda. E nessa energia, tudo se alinha ao que deixei como intenção. Eu não preciso fazer nada durante o sono, mas preciso escolher com clareza como entro nele. Preciso vibrar de forma honesta, coerente, simples. E isso já é o suficiente para que o universo comece a reorganizar o impossível enquanto descanso. Às vezes, antes de dormir, coloco uma música suave. Acendo uma luz baixa, falo comigo mesmo, relembro algo bom, ou apenas sinto meu corpo e agradeço por estar aqui. Esse pequeno cuidado cria uma atmosfera sagrada, e é nessa atmosfera que a última emoção do dia floresce.
Ela se instala em mim como uma vibração duradoura, como uma mensagem silenciosa que envio ao campo. Cuida disso para mim. E o campo cuida. Cuida com sabedoria. Cuida com tempo. Cuida com amor. Mesmo quando não vejo. Mesmo quando duvido. Ele continua trabalhando com aquilo que deixei vibrar. Por isso hoje, mesmo nos dias difíceis, me esforço para vibrar algo melhor antes de dormir. Não para fingir, mas para realinhar. Para não entregar ao universo aquilo que eu não quero expandir. Porque o universo expande o que eu vibro com mais intensidade. Essa consciência mudou minha relação com o sono, comigo, com a vida. Passei a me ver como coautor do meu amanhã. E tudo começa nesse hoje que termina. Tudo começa nessa vibração que fecho os olhos sentindo. E quando entendo isso, percebo que não estou mais à mercê do acaso. Estou colaborando, estou vibrando, estou criando, mesmo em silêncio, porque cada noite é um campo fértil, e a última emoção que escolho é a semente que o universo cultiva enquanto eu durmo. Eu percebi que o controle sempre foi uma armadilha disfarçada de segurança. Eu queria prever tudo, dominar tudo, garantir que as coisas acontecessem do meu jeito. E no fundo, era só medo. Medo de perder, medo de errar, medo de confiar e ser decepcionado. Mas quanto mais eu tentava controlar, mais tudo escapava das minhas mãos. Era como segurar água. Quanto mais força eu fazia, menos conseguia manter. Foi então que comecei a observar o que acontecia quando eu soltava. Quando eu deixava de tentar forçar. Quando eu apenas respirava, sentia e deixava ser. No início, parecia passividade. Parecia que eu estava desistindo. Mas não era isso. Era entrega. Era abertura. Era maturidade vibracional. E foi nesse estado que as coisas começaram a fluir de forma diferente. Não do jeito que eu queria, mas do jeito que eu precisava. Soltar o controle não é se render ao acaso. É se alinhar com o fluxo da criação. É sair do papel de gerente do universo e voltar para o papel de colaborador. Quando eu entendi isso, um peso saiu das minhas costas. E, curiosamente, as coisas começaram a acontecer com mais leveza. O que antes exigia esforço, começou a vir com sincronicidade. Pessoas certas, momentos certos, caminhos inesperados. Antes de dormir, eu revisava tudo o que não tinha dado certo. Tentava encontrar soluções, criava estratégias mentais. Mas agora, eu apenas solto. Digo em silêncio. Eu confio no invisível. E quando faço isso com verdade, meu corpo relaxa. Minha respiração muda. Meu peito se abre. E o universo entende. Porque a vibração da entrega é mais clara do que 1000 planos mentais. Ela emite uma frequência limpa. E essa frequência é irresistível para o campo quântico. Não foi fácil. Às vezes minha mente ainda quer controlar. Quer entender, prever, garantir. Mas agora eu observo isso com gentileza. Eu acolho essa parte de mim e depois escolho soltar. Porque sei que o controle é ilusão e que o poder real está na confiança, na vibração que deixo fluir, no silêncio que me permite ser guiado. E isso não significa inércia, significa parceria com algo muito maior. Hoje, o momento antes de dormir, é onde pratico essa entrega todos os dias. Não importa o que tenha acontecido, eu fecho os olhos e digo: eu solto, eu permito, eu recebo. 3 frases simples, 3 frequências profundas, 3 decisões que mudam tudo. E enquanto durmo, o universo reorganiza as peças invisíveis que minha mente jamais conseguiria mover sozinha. Algumas das maiores viradas da minha vida aconteceram depois que eu soltei, quando eu parei de insistir, quando parei de lutar, quando simplesmente deixei espaço para o novo entrar. E hoje entendo que esse espaço é sagrado. Ele precisa ser cultivado com intenção, com leveza, com presença. E isso começa no instante em que decido não forçar mais nada. Eu ainda tenho desejos, ainda tenho planos, mas agora entrego tudo com outra energia. Não como alguém que exige, mas como alguém que confia. Porque quando solto o controle, permito que algo muito maior do que eu atue. E essa força sabe o caminho melhor do que qualquer estratégia minha. Ela não erra, ela não se atrasa. Ela responde ao meu estado de ser,
E cada noite antes de dormir eu lembro: quanto mais eu solto, mais tudo se encaixa. Eu aprendi na pele que esperar lógica demais me afastava dos milagres. Eu queria entender tudo antes de sentir. Precisava de explicação antes de confiar. Mas o impossível não obedece a esse tipo de lógica. Ele acontece onde a mente não alcança. Ele brota do lugar onde só o coração tem acesso. E foi só quando deixei de buscar razão para tudo que comecei a sentir algo diferente. Uma nova forma de viver, mais leve, mais profunda. Uma vibração mais verdadeira. Antes eu dizia: quando acontecer, eu acredito. Agora eu digo: quando eu vibrar, acontecerá. Porque percebi que tudo começa na energia, na frequência, no campo invisível que eu ativo com o meu sentir. Eu não preciso forçar, só preciso me alinhar. E isso não tem a ver com otimismo cego, tem a ver com coerência vibracional. É sobre viver agora a emoção do que desejo, mesmo sem evidências, mesmo sem garantias. No começo a mente gritava, questionava, dizia que eu estava me iludindo, mas aos poucos fui dando mais espaço para o sentir do que para o pensar, e comecei a notar os efeitos disso. Meu corpo relaxava, as sincronicidades aumentavam, as pessoas certas apareciam, as ideias fluíam. Nada disso estava no plano lógico, mas tudo fazia sentido, num nível mais profundo, no nível da alma. E era ali que o impossível começava a ganhar forma. Hoje, antes de dormir, eu pratico isso. Me coloco no estado do já aconteceu. Sinto como se tudo já estivesse aqui. Sinto o alívio, a gratidão, a paz. E essa vibração se torna a última coisa que meu corpo registra antes de adormecer. E quando acordo, algo já está diferente. Nem sempre fora, mas sempre dentro. E essa mudança interna é o que ativa a mudança externa. Eu vibro primeiro. Depois a realidade responde. Não tem mágica. Tem presença. Tem entrega. Tem repetição com verdade. O universo não entende frases bonitas. Ele entende emoção sentida, vibração sustentada, escolha coerente. E se o meu coração vibra como se já fosse real, o campo responde como se fosse inevitável, porque para ele não existe impossível. Só existe o que eu consigo sustentar energeticamente com verdade. Aprendi a usar a noite como espaço de criação, não mais como fuga, não mais como cansaço, mas como o momento mais poderoso para plantar frequências, porque ali, na escuridão, é onde as sementes mais profundas germinam. E quando durmo vibrando como se já tivesse, acordo atraindo o que parecia inalcançável. A mente ainda não entende, mas o coração já sabe. E é isso que me move agora. Eu não preciso mais de provas para sentir. Eu sinto, e isso basta, porque sei que o sentir é o sinal que emito. É a linguagem com que o universo conversa comigo. E essa linguagem não é lógica. É energética. É emocional. É sensorial. E quanto mais eu pratico isso, mais o impossível se torna familiar. Mais ele deixa de ser longe e passa a ser provável. Talvez essa seja a maior virada que já vivi. Entender que não é o mundo que me dá permissão para vibrar como se fosse real. Sou eu quem escolho isso. Sou eu quem planta a emoção. E é o campo quem transforma essa emoção em realidade. Porque, no fundo, o impossível nunca foi tão impossível assim. Então me diz, qual tem sido a sua última emoção do dia? Você tem dormido em paz? Ou carregando o peso do que ainda não aconteceu? Você sente como se o universo estivesse ouvindo sua vibração? Ou ainda tenta convencê-lo com palavras? Porque agora você já sabe. O impossível não começa com provas. Ele começa com um estado interno, com 1 minuto de presença, com uma frase dita em silêncio, mas sentida com verdade. Hoje à noite, quando deitar, fecha os olhos, respira fundo e vibra como se já tivesse. Sente o que você escolheria sentir se tudo já tivesse acontecido. Segura essa emoção por um instante e deixa que ela seja sua última vibração antes do sono. Se isso tocou você, se algo aqui te fez parar e respirar diferente, então se inscreve agora no canal, ativa as notificações e volta aqui todas as noites. Essa jornada não é de técnica, é de vibração. E juntos, estamos apenas começando.